Alô, síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, seu condomínio. Começando mais do nosso Inteligência Condominial, a redução dos condomínios. Porque aqui, condomínio é papo popular, meu amigo síndico, amiga síndica. Chega pra cá, porque hoje tem muito conteúdo de qualidade pra você. 10 anos entregando conteúdo de qualidade, porque a gente acredita na transformação do universo condominial através do conhecimento. Porque já dizia nosso professor Hélio Couto, conhecimento é poder. E cria vergonha na cara e pratica. Tenho certeza que você vai ter mais tranquilidade na sua gestão condominial. Então já se inscreva no canal, curta, deixa seu comentário. Vamos propagar a boa nova no universo condominial. E com essa bancada maravilhosa aqui, ó, uma das maiores referências de direito condominial do Brasil, meu amigo, doutor Cláudio Viana. Tudo bom, doutor? Pô, Thiago, obrigado por esse convite, estar aqui participando mais desse programa, né? Eu vi hoje que tem umas perguntas capciosas aí. Tem não, doutor. Todo dia tem uma coisa nova. 10 anos e todo dia tem coisa nova, sim, né? E ela também é uma das referências de administração do Brasil, do mundo, minha amiga Gabriela da Facilite. Ela agora tá abrindo filial no Chile. Olha só. No Chile, olha aí. Internacional agora, hein, Gabriela? Oi, ia ser um prazer ficar vendo aquela vista maravilhosa do Chile, mas ainda não. Ainda não. Uma honra estar com os colegas aqui novamente. Obrigada por ter me convidado, Thiago. Bom demais. E ele, antes e depois, meu amigo empreendedor aí da área de engenharia condominial, meu amigo Diógenes. E aí, Thiagão, beleza? Estamos aí na atividade, só assistindo aqui Dr. Cláudio, uma vista em São Paulo, doutora Gabriela, outra vista no Chile, né? Sim. Eu tô com a vista aqui em Brasília, nos eventos que estão rolando, e vai ter novidade para você no canal. Fica ligado aí, @Condominial Engenharia. Tem uma aula lá maravilhosa que ninguém viu ainda, que é inédita no canal, hein? Vem com a gente pro programa, vai. Bom demais! Você que é simples, pega um papelzinho, caneta, que não fala dos nossos apoiadores aqui, essa galera que faz esse programa acontecer. Tem muito conhecimento e apoio pra você que é síndico e síndica. Bota aí, Silas! O primeiro é o quê? Cicobi DF1000, a maior agência do Brasil. Esse banco aqui entende condomínios, tem um setor só para atender o síndico também. Você vai lá, as coisas fluem. Nossa taxinha bem acessível também. Cicobi DF1000 é uma referência bancária no Brasil e agora também em Goiânia. Se você é síndico em Goiânia, procura lá o Cicobi DF1000, que o atendimento é de primeira, personalizado para você, síndico, para você, síndica. E bota aí, Silas, eu falo o que agora? DS Condominial, a maior garantidora do Brasil. 10 anos, 1000 condomínios atendidos no Brasil inteiro. 1000 cases de sucesso, 1000 condomínios com síndicos mais tranquilos, porque tem na imprensa zero. E a gente sabe que muitas vezes a dificuldade do condomínio é o fluxo de caixa, e a DS Condominial veio com uma proposta muito bacana para ajudar você e o seu condomínio aí. E essa é a referência em garantidora do Brasil. DS Condominial, a maior do Brasil. E vamos lá, o próximo é quem? Facilite. Vou deixar a minha amiga Gabriela falar da Facilite. Se você quer uma empresa realmente, de fato, parceira, com consultoria e que auxilia você no momento da sua necessidade, a Facilite nasceu para isso. Nós estamos aqui para facilitar o dia a dia do síndico. Então, nos segue lá no Instagram, @facilite.condominial. Meu telefone é 61 98116 9595. Espero vocês. Show de bola! E fala agora de quê? Seguro. Coloca aí, Silas, Lisiane, da Atual Forte pelo Seguro. Lisiane é uma especialista, mais de 20 anos no mercado de seguros, especialista em condomínio. Inclusive tem uma playlist nossa aí, Seguro Condominial, com várias participações da Lisiane, nos ajudando, com muito conhecimento, para a gente contratar o melhor seguro que vai nos atender no dia a dia do condomínio. Então essa aqui é referência. Lembrando, gente, que no rodapé do vídeo aí tem todos os telefones, todos os contatos. Pega, se tem alguma dúvida sobre questão bancária, sobre seguro, sobre engenharia, sobre administração, sobre direito, entre em contato com o pessoal aí que eles vão ajudar você através de muita informação para você ter tranquilidade na gestão do seu condomínio. E a próxima é quem? Minha amiga Leonline, essa empresa é referência em portaria remota, em segurança. Tem mais de 20 anos de mercado. A Leonline, essa aqui é referência, não só para condomínio, você também tem a sua empresa, quer instalar o sistema de segurança na sua residência também. Leonline, essa aqui é fera e tá aí ajudando o síndico também na redução dos custos e na modernização da segurança, portaria remota, essa ferramenta que vem ajudando o síndico a reduzir o custo operacional dos condomínios. Leonline, essa é referência no universo condominial. E vamos falar de quem agora?
Cadê você, minha amiga Carol? Carol tem mais de 10 anos de mercado aí na Vitalis Limpeza e Conservação. Tá precisando fazer uma cotação? Não tá feliz com o que você tá, o serviço está sendo prestado no seu condomínio? Então eu vou indicar para você Vitalis, da amiga Carol. Essa aqui é diferencial, ela conhece o mercado, né? Veio de outra empresa, então ela estudou o mercado para gerar uma solução que seja bacana para você, seu condomínio. E a gente sabe que é síndico e que é importante estar o condomínio ali, ó. Um brilho, tudo limpinho, tudo cheirosinho, já muda o ambiente, já cria uma harmonia no dia a dia do condomínio. Então a Vitalis e da amiga Carol é uma empresa referência em limpeza e conservação aqui em Brasília. E a próxima empresa é meu amigo Diógenes. Fala aí, Diógenes, da BSB. A BSB Engenharia está disponível para você, muito mais do que laudos de inspeções, né? Nós temos um sistema completo de gestão do patrimônio, onde você para de se preocupar com tudo que tem que ser feito na sua gestão. Você aprende a como fazer, registra tudo isso em assembleia, protege a sua gestão e dá direcionamento para o patrimônio. É muito mais do que engenharia diagnóstica, um laudo daqui, muito mais do que essa galera de engenheiro de papel, né? A gente saiu da faculdade, já está fazendo laudo por aí, não tem a menor experiência. A gente tira a obra do chão, Thiago, do zero, da cota do terreno até a entrega da chave, do SPDA, para você poder aproveitar o seu prédio. É daí que a gente tira esse conhecimento que te ensina e te auxilia na gestão do patrimônio. Está precisando de consultoria de engenharia? BSB Engenharia Condominial. Clica aí, ó, 61 99698 9009. Vai falar direto comigo no WhatsApp e pedir a sua consultoria aqui no particular, beleza? Bom demais! Então vamos lá, porque interessa, né? As treta, né, doutor? Lembrando de mandar essa pergunta para o inteligênciacondominial@gmail.com. Primeira pergunta, amiga Júlia Antônia. Casos conjugais. E aí, vamos lá, ó. O título é o seguinte: Cadastro de moradores. E ela descreve, né? Moro perto da minha faculdade e frequentemente meu namorado fica no apartamento, mas sigo a regra de visitante. O síndico quer que eu realize o cadastro do meu namorado como morador. Sou obrigado a fazer isso? Não tenho interesse em cadastrar para não construir uma união estável. Detalhes: no regimento interno não há um parágrafo sobre manter o cadastro de morador atualizado. Posso ser multada por cadastrar meu namorado como morador, doutor? Eu tô achando que a Juliana tá lá, não quer dividir nada, hein? Acho que a Júlia não quer configurar uma união estável, né? Mas é interessante isso aqui, né? E aí? Não, com certeza, né? Quem define quem é morador, quem é proprietário, quem é visitante, quem é prestador de serviço, né? Quem vai visitar seu imóvel, né? É o próprio proprietário. Você, Júlia, que é a proprietária do imóvel, você que vai definir para o síndico, né? Para o condomínio, no cadastro, quem é seu visitante e quem é o morador, né? Porque é diferente, né? O morador do visitante. O morador está ali com frequência acima do visitante. O visitante ele é de forma esporádica, ele visita o seu apartamento. Mas é você que vai determinar esse cadastramento. Não é o condomínio que escolhe por você, né? O apartamento é seu. Então é você que tem essa autonomia, você que exerce o direito de propriedade, então você que vai estar definindo quem é visitante e quem é morador da sua unidade. Então o condomínio não pode intervir nisso. Então siga o alerta aí para o síndico antes de usurpar, né, o direito de propriedade do condomínio. Já quer casar o casal, né? Pois é. Ô, Gabriela, isso que é importante, estar sempre atualizado o cadastro, né? Exatamente, o cadastro sempre tem que estar atualizado por diversos motivos. Desde uma cobrança de uma taxa condominial, até mesmo algum sinistro que ocorrer na unidade, a gente também tem como contactar, né? Exatamente, identificar e contactar com o proprietário. Agora essa informação vai para o síndico da Júlia. Se você constrangê-la para fazer o cadastro de morador e vir a mutá-la, você inclusive pode receber um lindo processo, né? Sim. Por constrangimento. Então, assim, senhor síndico, não vá tão a fundo pelo fato de que, como o doutor Cláudio falou, não há... Quem define, né? Quem mora dentro da minha residência sou eu como proprietária, não é o síndico. Simples, né? Então, essa informação vai para você, senhor síndico. Você tem que lembrar da sua necessidade, talvez, de ter um apoio jurídico, um apoio jurídico da administração, que você tem até onde vai a sua alçada. E isso não é sua alçada. Ou até se incomodar menos com a vida do morador, né? Porque não tem limite de frequência. O namorado pode ir de manhã, de tarde e de noite, quando você está apaixonado, né? Assim, depois que casa fica diferente, mas antes é de manhã, de tarde e de noite. Pode ajudar na tarefa, pode dormir de um dia para o outro, pode se hospedar por uma semana e continua sendo visitante. Então, veja bem, caros
a cara, como é que fala? Internauta. A cara internauta. A medida do síndico de ter zelo pressupõe que ele está fazendo um bom trabalho, está preocupado com a frequência do uso ali, até porque se tem uma frequência muito alta, ele está observando, você tem que dar parabéns para ele, mas existe um limite, né, para ele agir. O como fazer, obrigar, né? O como fazer é diferente, então esses limites têm que ser respeitados, né? Eu acho que você está correta e tem que comunicar para o síndico com a devida cortesia, porque afinal de contas ele também passa pelo processo de aprendizagem, né? Obrigado a saber de tudo. E assim, é importantíssimo, né? Todo mundo ter o cadastro da pessoa, se é visitante, se é morador. Sim. Porque muitas vezes esses visitantes podem cometer alguma inflação e aí quem vai pagar tempo é o de permanência morador, no imóvel. Exato, né? Então, assim, às vezes academia, essas coisas todas, mas acho que é importante ter esse cadastro. Às Independente vezes de ser morador ou visitante, mas é importante ter esse cadastro para poder monitorar isso. Pega uma dessa daí, você que fez a pergunta, daqui a pouco você está colocando ele na academia, né? No cinema, aí também não vai dar certo. Né? Você tem que entender que ele, como visitante, vai ter as limitações de visitante. Né? E cabe a preocupação do síndico. É lógico, o síndico está de parabéns, está preocupado, mas ele não pode extrapolar esse limite do controle de acesso do visitante. E nem você, como moradora, fazer do visitante um morador. Juliana, casa logo. Casa já logo. Tá todo dia lá mesmo. Outra coisa, independente, já criou união estável, minha filha. Já tem mais de um ano. Tem mais de um ano. 6 meses, meu, já vai. É 6 meses? 6 meses. Já é? Mas, doutor Ney, esse conceito de união Comprou estável... uma pizza junto, já tem isso. Tá desse nível ainda? Tem foto no Instagram, já era, mano. A jurisprudência é essa. Desse jeito. Mas uns 6 meses já. Então, Júlia, resumindo a história, casa com separação total de bens. Se seu medo é esse aí, você tem que já prepara uma declaração Com certeza a Júlia vai casar pelo amor, né? de relacionamento. Não porque o Cinto tá obrigando a cadastrar como morador, né? Não, o Cinto tá obrigando, né? Rolou uma preocupação dela aí com esse namorado. E talvez ele já não esteja Uma mulher provendo o inteligente, suficiente. Tá na hora de repensar. Ou ela já tem uma consciência de que ele não está assim, provendo muito bem, né? É o que o Jorge falou uma coisa importante, né? Que, igual, por exemplo, aqui no caso, a gente percebe que o síndico está muito ativo nessa percepção, né? Que quem está entrando no condomínio. É, lógico. É o que a gente fala aqui sempre, gente, buscar a orientação. Às vezes está fazendo a coisa, só que da maneira errada. Né? Acha que Então, tá ajudando, né? Tem a boa intenção, exatamente. né? Então, assim, busque, antes de você falar algo com o morador, busque essa informação, para você poder estar bem assessorado e bem firme no que você vai falar, para você não ter o quê? Problema, igual aqui no caso dela. Vai que você multa ela aí, ela se sente ameaçada, quer notificar você, ou você está botando ela na situação constrangedora, porque tudo hoje é processo. Então, eu sempre falo, antes de falar, respire e liga para o advogado, ou para o engenheiro, ou para de seguro, para você ter a informação para poder passar isso, né, doutor? Ou manda mensagem para nós que nós podemos te auxiliar. É, isso mesmo. E lá no escritório passou, foi uns condôminos, um condomínio lá em Minas Gerais, contratou o escritório, eu até falei aqui no podcast um tempo atrás, eu falei que eu ia trazer o resultado desse processo. Que era o condomínio, queria determinar quem era visitante e quem era prestador de serviço da unidade. Né? Certo que determinada pessoa trabalhava para aqueles condôminos até determinada época, só que eles fizeram amizade. Acabou o serviço, ele virou amigo, então ele visitava. Só que toda vez que o condomínio, essa pessoa ia visitar os condôminos, o condomínio estava obrigando ele sempre a passar pela revista de prestador de serviço. Só que o condomínio tinha registrado, não, essa pessoa não é mais meu prestador de serviço, ele é meu visitante, é meu amigo pessoal. O condomínio não. Ele é prestador de serviço porque ele está vindo muito aqui no seu condomínio. Olha a interpretação que o síndico teve. Teve que judicializar essa questão para só apenas atualizar o cadastro. Rapaz, e a pessoa mas que voltou. caso, hein? Pois é. É mesmo? Condomínios temos de tudo. Sim. Que isso? Bem-vindo ao O universo. síndico era advogado, olha lá, hein? Olha só. Mas sabe que eu estava vendo um negócio desse de sabedoria? Eu estava vendo uma pessoa dar uma aula sobre os nossos autocomportamentos, né? Que muitas vezes a gente usa tudo que a gente sabe sobre nós e a gente não consegue discernir os limites. Então, por exemplo, um cara que tem muita sabedoria financeira, ele usa sobre ele, mas ele não está passivo de errar. Se ele deixar esse ego, essa soberba acima desse negócio, ele vai errar muito para ele voltar a aprender. Então, normalmente, esses gurus, esses líderes financeiros, eles têm outras pessoas que eles tiram dúvidas específicas, sabe, sobre o mercado, sobre essa coisa. Outro, né? E aí a pessoa citou o exemplo seguinte, da mesma forma, você como advogado tem um conhecimento, mas você pode não estar vendo como deveria. Então, cabe a você a humildade de perguntar para o advogado amigo, aquele que tem um apreço por você, ou que é seu professor, ou talvez até um aluno que seja mais dedicado, mais interessado em
profundidade na questão, porque ele pode te mostrar os pontos cegos. Ou é Olha aquele que síndico que está interessante isso, sofrendo né? da síndrome do pequeno rei, do pequeno poder, né? Não é? Exatamente. Também. Então, essa visão que você falou aqui, o síndico cometeu esse erro básico, né? Que é um erro básico. Só que ele é um síndico e advogado. Talvez ele desconecta e fala, eu sou advogado. Ele não pensa como advogado e age só como síndico. Por mais que seja sua formação, Não você é? como síndico, você nunca vai saber de tudo. Cabe a você que é síndico e advogado manter a consultoria de advocacia do seu condomínio para poder sair dessa, viu? Então vamos lá, Júlia. Casa com ele logo, né? E se inscreva no canal. Você e ele também. Vem pra cá Casa que o com papo é ele, maravilhoso. Lembrando para mandar sua pergunta pro interesse@gmail.com. A sua pergunta, amiga Ellen Machado. O título é Má Educação Portas. Será que é, hein? Condomínio tem gente educada, né, doutor? Sempre tenho. Né, Gabriela? Não, só Você tem mexe com gente condômino, né? educada. Só gente educada. Só gente Tem mora em educada. Alto gabarito, né? Alto nível. Não tem ninguém ignorante, bravo. Vamos forma dizer assim, alguma. são pessoas extremamente polidas na arte do Todo mundo que mora no oratório. condomínio está preparado para viver. Então, vamos A lá. convivência em condomínios tem que ver. Vem uma cartilha, todo mundo lê ela e é incrível. Todo mundo sabe o regimento interno. Exatamente. Vamos lá, ó. A Ellen Machado, ela escreve o seguinte, ó. O que fazer quando as pessoas se comportam de forma tão mal educada que qualquer hora do dia batem a porta dos seus apartamentos como se estivessem com raiva do mundo? Chama a atenção, pois alguns são dotados de chave eletrônicas e são fechadas com toda a força. O que fazer? E aí, doutor? O que fazer quando a pessoa fica batendo na porta toda hora, sem precisão? Então, sabe o que você faz? Você pega aquele exemplo negativo e nunca se aplica à sua realidade. E você demonstra o contrário com uma boa educação. Acredito que você sendo bem educada, né, gentil com seus condôminos, essa gentileza, essa bondade possa contaminar esse ambiente que esteja um pouco obscuro. Mas legalmente falando, não pode se fazer nada, né? A pessoa é a porta dela, talvez se quebre e ela que vai ser a própria prejudicada. Complicado, né, Gabriela? Complicadíssimo. Porque é uma situação que é do outro, né? Tem como a gente fazer muita coisa. Né? Mas a gente tem um hábito muito em trabalhar com educação. Sim. Então, acredito que comunicados é bem válido nesse quesito para que as pessoas possam lembrar. Eu dou um exemplo relacionado às portas que se batem. Esse condomínio pode ter uma senhora doente, esse condomínio pode ter uma criança pequena que está dormindo. Então, acredito que comunicados sejam bem bacana. Aproveite da sua administradora de condomínios, que ela pode fazer isso por você, senhor síndico, de forma de educar o condômino, não só sobre isso, sobre latidos de cães, sobre tudo isso. Sempre está lembrando. informando, né? A Facilite Exatamente. faz. Sempre está lembrando relacionado à convivência, a boa convivência entre os condôminos. Agora, Exatamente. vê uma situação aqui, que lá em casa acontece às vezes isso aqui. Às vezes nem que a pessoa bate a porta porque quer. Às vezes, depende, deixa a janela aberta, dá um fluxo de A ar. ventilação. Lá em casa acontece. Então, assim, às vezes até, Eren, conversa com o morador, porque às vezes está faltando essa atenção para isso, porque até é estranho. Igual tem trava elétrica, agora falou que essas coisas todas, aí pode ser um fluxo. A pessoa deixa a janela aberta, sem querer, vem e bate, ao abrir. E se está sendo tão constante, talvez não seja de apenas uma unidade. Talvez seja Pode ser, relacionado verdade. ao imóvel, eu falo ao projeto do imóvel, que tem um fluxo de ventilação maior. Então, pode ter sido várias unidades. Talvez seja uma forma que eu falei, bacana, sempre deixar comunicados, porque às vezes eu não sei que eu estou errando e que eu não sei se eu estou prejudicando, incomodando meu vizinho, até que alguém me fale, até que alguém me conte. Então, os comunicados, eles são bem bacanas de forma a atender os moradores nesses quesitos, que é um quesito que não tem o que pode ser feito juridicamente. Não pode ser multado, mas talvez eu não sei que eu estou incomodando. Vai Me que o auxiliarem? síndico deu a doida, vou multar você porque você está batendo na porta. Pode? E como vai medir o que é bater forte, o que é bater fraco, né? São os limites da sensibilidade, Se foi o né? vento, Estou lá com o decibelímetro falando, bate a porta para me ver se está forte ou se está fraco. Nós vamos dar uma solução pro pessoal aqui, lá do condomínio. Ó, você vai colocar na Amazon da seguinte forma: protetor de silicone para batentes de porta. Aí, ó. E aí, quando essa porta bater, é lógico que não vai poder ser só um, né, pessoal? E não é aquele que você põe você pode colocar ele na fechadura quando a porta vai bater na parede, questão do vento. Quando tem o vento, tem aquela questão. Ele abre e fecha. Você deixou entreaberta, ventou para dentro, ele bate na parede, fica aquela marquinha, fica horrível, prejudica a maçaneta, é ruim. Com esse pedacinho de silicone, ele vai ter um impacto menor.
E também ele pode ser colocado no contraportal, no dente do portal ali. Tem um portal, tem um dentezinho que a porta encaixa, você coloca ele menorzinho, senão não vai fechar, tá bom? E quando você colocar, pode ser que ele vai dar uma dificuldadezinha, você vai ter que apertar a porta para poder a lingueta entrar ali no encaixe da casa da lingueta. Então você coloca ele em 3 pontos, né? Em cima, no meio e embaixo. E ele é pequenininho, quase invisível. Você vai ver o perfil da sua porta também. Eu sugiro que você meça a distância que você tem 1 centímetro e compre pelo tamanho. E ele tem mais macio e tem o silicone gel. Legal. Que você coloca ali, ele vai evitar essa pancada. Ele não vai tirar totalmente a sonoridade, mas pelo menos 50% do volume do barulho diminui bastante mesmo. É bem simples de usar. E assim, né? Eu acho que tá na hora, você que mora no condomínio, não tenha medo do seu vizinho, né? A gente vê muitos relatos aí de violência, né? Porque é esse diálogo entre os vizinhos que a coisa vai melhorar no coletivo. Acho que é o que mais faz falta. As pessoas estão no mundo virtual, medo? estão no WhatsApp, estão É um no grupo tudo de meu WhatsApp. é pronto, meu direito é garantido, né? Eu não Mentira, preciso 5 mas não é minutos não, pra perguntar contrapartida. se o- Mas eu bem. acho que muitas vezes é um medo mesmo, cara. É? Vê tanta questão de violência, o cara fica meio receoso, né? Sabe como é que vai ser? Hoje a em dia a reação mulher não quer nem entrar mais com o marido no elevador, né? É. Tanto de casos que ocorreu aí, o pessoal entre furo do elevador e agride as mulheres, né? Infelizmente teve esses casos aí em condomínios. Né? complicado. Né, Gabriela? Complicadíssimo. Então, Ellen. Eu tava pensando, será que existe câmera com decibelímetro? Porque já Câmeras? já fazia a imagem e fazia a medição do som Eu que acho tá ali. que Não Sim, tem mas certificada, tem para medições de indícios. Não, porque Fórmula 1 não tem, faz barulho. Porque Tudo. seria Tem, um mas aí ótimo é o seguinte, ferramenta para um síndico A questão é que a fiscalizar Fórmula 1 aquela tem, mas situação. tem um perito, né? Entendi. Em análise de ruídos. Então, você precisa de ter... Essa parte da perícia de análise de ruído ela é mais técnica, justamente porque falta ali o profissional para fazer a correta interpretação do aparelho. Sabe, lembra aquele negócio da ciência do 2º grau? Condições de temperatura, umidade e pressão? É mais ou menos por aí. Como são ondas vibratórias, a parte de som, você tem que entender o que poderia ter interferência naquela situação. Inclusive, para medir índice de ruído, você considera um índice de ruído permanente. O que é isso? Constante, né? Por exemplo, se nós fizermos silêncio aqui, conseguiremos ouvir o barulho do ar-condicionado bem distante. Não incomoda, faz parte, não atrapalha em nada, mas existe um nível de ruído no ambiente. E o nível de excitação do barulho que incomoda, ele tem que ser deduzido esse nível de ruído do ambiente. Interessante. Entendeu? Bacana. Então, quando você usa No soma, né? No Isso. No parte do ponto zero, né? O decibelímetro, Existe- no parte do ponto zero, exatamente. Então, quando você aplica lá a questão do decibelímetro, que eu ensino o pessoal a ter, é super válido. Ele não vale como uma perícia, mas ele vale como um índice de medição. Por quê? Porque, por exemplo, lei do silêncio, né? Pega aí, pessoal, lei do silêncio, o barulho normalmente... Vamos colocar aqui do DF, que é o mais fácil, mas você pode pesquisar aí na sua cidade a lei do silêncio, como é que funciona, tá? Aqui, das 22 horas até as 7 da manhã, o barulho de interferência de uma unidade para outra tem que estar limitado até 45 decibéis. Ok? Então, o apartamento que está incomodado, lá na sala dele, a sala do vizinho está gerando incômodo. O síndico vai fazer a medição na sala de quem está incomodado, para ver se aquele barulho do vizinho atinge 45 decibéis ali naquele momento, naquele horário do dia, naquelas condições. Quando é de dia, é 55 decibéis. Né? O problema do salto de noite tem essa questão dos 45 decibéis, que a gente olha sempre para a mulher por causa do salto, né? Mas é só o jeito de pisar. Pisa com barulho quem quer, né, Gabriela? Fala a verdade. Só pisar É só na tirar o pontinha salto, do pé. né? Não. É Tira o só, salto, exatamente, tira o eu pisar na salto. ponta do pé. Tira o salto que é melhor. Se pisar com calma, dá certo. O negócio é que você sai com raiva às vezes, né? E aí é brabo. Mas é aquele negócio. À noite é 45, de dia 55 decibéis. Então você não mede no corredor do condomínio. Você mede no corredor por uma estratégia. Por exemplo, o Cláudio está reclamando aqui. Tem um corredor entre a unidade dele e da Gabriela. O síndico mede aqui, não está dando interferência, lá dentro não vai dar. Exato. Você entendeu? Foi por isso que eu expliquei também que essa questão de barulho ela é relativa ao desempenho da edificação. E aí o síndico é protegido, nós vamos falar sobre isso no nosso evento presencial aqui, o curso de engenharia condominial, que dia 3 e 4 de setembro, no auditório da CDF. Você que está aqui em Brasília e quer saber mais, pergunta aqui para o Thiago que ele te manda o link. Tá bom? Só o pessoal que está palestrando aqui tem esse convite, é um evento bem privado, bem especial. Mas funciona o seguinte, se a sua edificação, as paredes não têm o desempenho de vedação necessário, que está previsto na NBR 15575, aí a gente vai aplicar a norma específica de medições sonoras e muitas vezes o condomínio vai ser a construtora vai ser responsabilizada, principalmente condomínios mais novos, condomínios aí vamos colocar assim 5 anos para cá,
certo? Você tem o direito do isolamento acústico, tanto do piso quanto das paredes. E isso vai também até as portas, porque as portas são janelas de som, né? Então, se a porta não tem a vedação, sabe aquela borrachinha azul que tem às vezes nos portais mais novos? Pois é, aquilo ali não é porque a construtora é legal que botou um detalhe para você. Ali ela tem uma obrigação de que a porta seja compatível com a parede e proíba a passagem do som na medida certa, tá bom? Então não tem como falar disso só no podcast aqui o tempo todo, né? Tem que ser uma coisa mais técnica. Eu posso só dar um... a gente tem condomínio no Corumbá 4, aqui em Brasília, né? No Alexânia, na verdade, que é uma área de lazer, digamos, de descanso e de lazer às margens do lago. E o que ocorre? Lá, geralmente, como é um local de lazer, tende-se muito as pessoas colocarem um som um pouco mais alto. Só que por mais que você está numa área rural e tudo isso, você também tem que continuar preservando todas as leis. E diante de tantas notificações e multas, uma coisa nós descobrimos. Para um decibelímetro ele ter validade jurídica, ele tem que ter GPS. Para que você consiga, de fato, provar que aquele som é oriundo daquele local. Se o GPS, se o decibelímetro não tiver GPS, juridicamente falando, assim, eu falo num caso de uma ação, forjado, no pode caso ser de impugnado, exatamente, no caso de uma ação ele pode ser impugnado. Então, quando você pensar em aquisição de um decibelímetro, lembre-se disso. Para que ele tenha validade, no caso de uma ação judicial, ele precisa ter GPS. Por isso, quando a gente vê perícias vão tirar fotos, tá lá, tem aquelas A data, tudo. as datas, né, e aquela numeração, né? Exatamente. Certinho, Então, saber não esquecer desse localização detalhe. correta. Porque Sim, se né? eu chegar com um decibelímetro, digamos, de um aplicativo de iPhone, Não tem valor. Não, ali é só um indício, né? Não exatamente. tem valor de prova, né? Não tem valor de prova. Fica a dica aí, vamos para a próxima pergunta então. Meu amigo Fábio Vegas. É interessante isso aqui, ó. O título é deixar o acesso da piscina trancado. Tentei ir na piscina no meu condomínio. O acesso estava trancado. Tadinho, doutor. Tava trancado, fiquei com raiva. Questionei a administração e eles falaram que era para não deixar as crianças terem acesso. E caso eu quisesse ir, poderia enviar uma mensagem de WhatsApp solicitando para eles liberarem. Gostaria de saber se está correto eles agirem dessa forma. Agradeço antecipadamente e o feedback, que se alguém referente a essa situação. E aí, doutor? Então, Fábio, a questão de uso da piscina, mantém aberta, fechada, tem identificação facial, como que entra, você vai pegar seu regimento interno, você vai abrir lá no capítulo do uso das piscinas e lá vai mostrar a forma de uso da piscina, né? Lá vai falar assim, não, vai estar aberto tantas horas do dia ou vai ser recorrentemente fechado, vai ter que pegar a chave com a portaria. Então você tem que verificar no seu regimento interno para ver se o síndico está aplicando essa questão de forma correta. Agora, se não tiver nada escrito, né? Então você tem que conversar com o seu síndico para poder comunicar e deixar não ser pego de surpresa, né? Foi usar a piscina, estava fechada, mas o síndico respondeu com você de maneira educada, falou que tinha uma alternativa, que você poderia utilizar a piscina. Agora o problema seria mesmo se ele tivesse vedado 100% a utilização. E o síndico foi inteligente, por quê? Porque estava preservando, né, menores de entrarem na piscina, porque ela tem que estar 360 graus fechada, E né? tem de acordo com locais as que normas. exige bombeiro lá, salva-vidas, né? Exatamente. No CBM Goiás, né, mesmo exige a questão de salva-vidas. Né, que no Na DF verdade, no DF, na quantidade, o tamanho da piscina, precisa, sim, de bombeiros Eu sei que também. tem condomínio dos clubes. Sim, tem condomínio, que ter o- condomínio clube tem. Obrigatório. Salva-vidas com treinamento certificado pelo bombeiro. Exatamente, condomínios clubes. E assim, como é o nome do rapaz? Fábio. Fábio, eu acredito que a vida está em primeiro lugar. É isso aí, Um Fábio. condomínio para contratação de um salva-vidas, o custo é muito grande mesmo. De fato, eles têm um salário um pouco mais avantajado. Então, assim, eu acredito que este condomínio, o seu condomínio, ele não deve ter um funcionário disponível nessa área para que fique fiscalizando as crianças. Eu acredito que a vida está em primeiro lugar. Então, Fábio, vamos ter um pouquinho de Bom senso, né? bom senso, exatamente. Bom senso. E pensar que você está vivendo... Paciência, pensar que Respirar. você está vivendo em coletivo. Pelo fato de você estar vivendo em coletivo,
Não é tão dificultoso você ir lá e solicitar essa Sai pra chave. piscina, tomar um sol, respira fundo. Fábio, te perguntar um negócio. Se você fosse o administrador da certificação inteira, você deixaria a piscina com livre acesso? Pensando que a responsabilidade depois civil e criminal é sua? Fábio, se você tivesse crianças e eles tivessem franqueado livre acesso direto à piscina, você estaria seguro? Seu filho estaria seguro? Fábio, sua pergunta é maravilhosa. Eu vi que você foi educado, né? Educado ele aí. Educadíssimo. Educadíssimo. Agradeço antecipadamente o feedback. Olha de só, alguém referente à você situação. é um gentleman. Gentleman é o seguinte, o seu síndico ele é o gestor da sua educação, ele é o gestor do patrimônio por inteiro. E como eu ensino para os nossos alunos, como nós ensinamos, né? O síndico defende a vida através da gestão do patrimônio. Você tem que botar a mão para o céu, querido, que o acesso está fechado da piscina, porque é uma questão de segurança social no seu microambiente, aí, no seu micro-universo. O síndico está de parabéns, você devia fazer uma carta aí elogiando o síndico, que você for usar a piscina e conferiu que ele está zelando pelo patrimônio, que está controlado. Ainda bem que você mandou a mensagem para ele e pediu educadamente, como você fez aqui, para que ele liberasse o acesso, viu, Fábio? Seu síndico está de parabéns. E outra coisa, é o que o doutor falou, né, doutor Cláudio? Ele deu opções, né? Pode mandar mensagem, mas pode ir na portaria. Mandar e-mail. Falar isso. Não é a Bangu, né, meu amigo? Não pode ficar aberto. Tá bem servido o condomínio. Tá bem foi servido. atendido. E assim, bem atendido. muitas vezes também o doutor citou que às vezes na convenção não fala sobre isso, mas foi situações que foram geradas posteriormente, você pode colocar isso numa ata de assembleia e determinar, porque eu acho que é o que a gente falou aqui, né? A vida em primeiro lugar. Preservar a vida, né? Exatamente. E tem as competências do síndico, né? Tem que zelar pelas áreas comuns, né? Garantir que aquela área comum seja segura para o uso de todos os condôminos e visitantes. Então, o síndico está correto, né, em manter essa questão. E vamos lá então, seguir o nosso programa aqui. Obrigado aí, meu amigo Fábio, pela pergunta. Pode usar a piscina, Fábio. Só manda uma mensagenzinha pro pessoal para você lá. Fica tranquilo que tudo vai dar certo, meu jovem, minha jovem. Vamos lá agora a pergunta do amigo. Outro Fábio também aqui, ó, coincidência, né? O outro Fábio aqui fala só uma coisa, eu acho que é muito importante, que às vezes muito síndico não se atenta a isso aqui, que vai pra amiga Gabriela da Facilite. Ela que tá abrindo a filial no Chile agora. Vamos lá. O título é Recolhimento de Imposto de Renda de Síndico Autônomo. No caso de síndico autônomo, RPA, o condomínio tem que reter e recolher o imposto de renda em relação aos honorários do mesmo? Não é isso? A retenção obrigatória tributária assessoria do condomínio. Por favor, me dê uma orientação sobre isso. E aí, minha amiga Gabriela? A forma de contratação do síndico, no caso do seu recibo, só se dá de duas formas. RPA não é isso, porque RPA é recibo do prestador autônomo. Entendi. No caso, síndico E não dá é. um problemão isso aí, Síndico não é prestador autônomo. Síndico, ele é um. Então já tá errado por aí, né? Já está errado por aí. Síndico não deve fazer esse recolhimento. Não deve fazer o recolhimento através de RPA. Quais são as duas formas que existem? Forma de número 1, que é um recibo de prolabore. Por quê? Porque ele é um representante daquele condomínio. Então, sobre o prolabore se retém o quê? 11% do INSS, isso é, se o síndico não tiver um outro trabalho, e nesse trabalho ele não recolher pelo teto. Porque se ele recolher pelo teto na outra ocupação dele, no condomínio ele não precisa recolher esses 11%, fica facultado esses 11%. Mas são os 11% e o imposto de renda, ele só se dá a partir do momento no caso do pagamento, do valor do pagamento. Então, aí vai ser facultado entre 12% até chegando a 27,5% do imposto de renda. Porém, eu te dou um exemplo. Salário mínimo tem imposto de renda? Não tem imposto de renda. Para ter imposto de renda é 2.000 e alguns quebradinhos. Tem que ter imposto de renda. Porém, a forma de pagamento através de RPA, ela já está errada. Já começou errada. Já começa errado pelo formato. Exatamente. Outra coisa importante Não é o tipo correto de pagamento, porque é o prolabore. É diferente o recolhimento e é diferente o cadastro do INSS. Exatamente, de um prestador de serviço. Já para síndicos profissionais. Lembrando, eu só quero deixar uma vírgula aqui, síndico profissional ele não pode ser MEI. Por quê? Porque no rol das atividades exercidas por MEI não existe síndico profissional. Isso. Então você não pode. Deus, então você não pode ser MEI, não pode ser síndico profissional, porque o cadastro lá vai estar de alguma outra função que não é síndico.
que não é síndico. O síndico, então, nesse caso, ele tem que trabalhar num Simples Nacional. Então, o síndico profissional, ele tem que fazer, como ele faz nota fiscal. O síndico profissional, ele retém por nota fiscal. Ele faz o pagamento por nota fiscal. Já o síndico morador, que é o síndico considerado orgânico, ele prolabore dele através de recibo, com a retenção de 11% de INSS, mas, dependendo do valor de recebimento, tem o imposto de renda. Não, e tem outra situação. 11 tem que reter e tem que pagar 20 condomínio, né? Exatamente. Aonde o custo do síndico profissional em diversas vezes sai até mais em conta do que um síndico morador. Por quê? Porque o condomínio ele paga 20% como empregador sobre o valor total e o síndico ele desconta 11%. Eu só quero deixar uma vírgula aqui que muita gente não sabe. Qualquer tipo, e quando eu falo qualquer, eu estou falando sobre qualquer tipo de pagamento para o síndico, isso inclui isenção da taxa de condomínio, ela também é tributada. Ela é tributada sobre o valor do INSS, assim como nós mencionamos aqui, e ela também é tributada os 20% da parte do empregador, que no caso é o condomínio. E isso é importante. Paga duas vezes, né? E é importante. Sai do síndico e sai do condomínio. Sim. Quem está nos assistindo que é síndico ou é síndico e às vezes tem outra profissão, é bom procurar com uma contabilidade para te orientar. Tem muito síndico que cai no imposto de renda, cai na malha filha porque não declara e depois dá mal pior. Isso é uma coisa que a gente tem que chamar bastante atenção, porque o que ocorre? O síndico ele acha que o prolabore não precisa ser declarado no imposto de renda, mas pelo fato dele ser de você ter tido aquela arrecadação, sim, você tem que declarar ele no imposto de renda. Exatamente, você tem que declarar ele no imposto de renda. Então, para que você não caia na malha fina, senhor síndico, declare. E para aqueles síndicos em que você já tem no caso, você tem você tem você tem um trabalho e você já arrecada no seu trabalho, procura a sua contabilidade, por quê? Porque talvez você está pagando aqueles 11% de INSS sem a necessidade, pelo fato de que você já tem a arrecadação no teto na outro local. Bom demais, tá vendo? Conhecimento é poder, né, amigo? Não é brincadeira não, hein? Também quer acrescentar, assina embaixo. Acho que Mas eu acho que é importante até porque às vezes tem muita gente que pega pra falta de informação, né? Esse dia eu tô com um prestador de serviço lá, foi interessante que ele emitiu o valor X, né? E aí a nota fiscal vem deduzindo. Quando vem na nota, o condomínio tem que reter. Né? Ele, mas tá pagando a menos. Eu falei, não, tá aqui o imposto aqui. Não, mas quem paga esse imposto sou eu. Eu falei, não, se tá na nota quem paga sou eu tenho que descontar de você. Porque muitas vezes o cara vai lá, paga o valor cheio e o cara fala que é dele e não é do condomínio. Depois só vem a guia, né? Aqui no DF, como quase em todos os estados, o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço, ou seja, todo serviço, o ISS ele é descontado diretamente na nota. Ele pode ter de 1% a 5%, e na sua grande massa são 5% de desconto na nota. E o condomínio tem a obrigação de substituição tributária. Se você não está substituindo tributária, se você não está fazendo substituição tributária, você, condomínio, pode ser notificado pela Secretaria de Fazenda do seu estado. Olha aí. Tá vendo? Entendeu? Entendeu que essa fera, por que essa fera dá aula para os síndicos profissionais no método síndico gestor de patrimônio? Porque quando você encara isso com a seriedade devida no condomínio, muda completamente a sua visão sobre a situação, sua visão de negócio, inclusive você, síndico orgânico, que não entendeu ainda que ser síndico já é um cargo profissional, querendo você ou não. Da mesma forma, você vem aqui com o Dr. Cláudio e entende que o contexto social do que era ser síndico 10 anos atrás é completamente diferente do que é ser síndico hoje. As obrigações mudaram, as formas de trabalho mudaram, a tecnologia trouxe uma transferência de responsabilidade muito maior, porque você consegue ter um processo muito mais cristalino. A gente tem casos aqui, que eu até comentar aqui, todo mundo sabe, né, que tem um caso aqui na Águas Claras de obra que deveria custar R$2,5 milhões e tem gente na planilha comprovada que vai custar R$8 milhões. Então, gestão de patrimônio é muito diferente. Você que está síndico aí, que é síndico profissional, que está no condomínio, busque um serviço especializado, entenda isso que a Gabriela está falando, porque, meu amigo, se tem uma coisa que vai doer, é a Receita Federal. Essa aí não dá mole não, irmão. Não tem jeito. Tá São 5 anos que você presta conta da sua gestão. 5 anos, é um quinquênio. Eu só quero complementar que há 21 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com condomínios, eu não estou brincando, o síndico pegava aquele papel de pão pardo, fazia um recibo naquele papel de pão pardo
e mandava para nós como contabilidade. Olha aí. Só que hoje as coisas mudaram tanto que você, seu síndico, você pode até contratar o seu Zé da esquina. Porém, o seu Zé da esquina vai ter que fazer uma retenção de RPA que tem uma média mais ou menos de 36% de imposto. Então, assim, tem que ter conhecimento, porque tem a fiscalização e, se por algum motivo se você fizer dessa forma, você pode até não reembolsar, o condomínio sobre, no caso, os encargos que a obrigação do condomínio fazer o pagamento. Só que você vai ter que pagar, ter que pagar as multas e juros por ter feito esse pagamento posterior. Posterior. Às vezes, até das declarações que a gente tem que declarar para o governo, vai haver multas e juros pelo pagamento em atraso, bem como também das declarações que não foram enviadas por aquele prestador de serviço que esteve no condomínio. E fica penduradinha aí, meu amigo. A conta é brava. Que esteve no condomínio. Então, assim, o nome disso ainda se caracteriza má administração, que você pode até vir a ser... Penalizado, né? Não, penalizado não. Eu falo até... Me lembra da palavra, doutor? Destituído do seu cargo por não administrar convenientemente. Olha aí. Meu filho, não é brincadeira não. Então vamos lá para a próxima pergunta, amiga Ana Paula. Essa aqui é interessante pra caramba. Vamos lá. Porque tem questão do comércio também, né? Vamos lá. Fala assim, ó. O título é Proibição de visitas na portaria por tempo excessivo. Eita. Faz essa careta aí porque é complicado mesmo. Vamos lá, ó. Fala assim, ó. É possível definir uma regra de proibição de visitantes na portaria por tempo excessivo? Em meu condomínio há uma moradora que atende seus clientes e os seus acompanhantes ficam aguardando na portaria pelo tempo de atendimento. Às vezes cerca de 1 hora na portaria, onde ficam encomendas, entregas de moradores ausentes. Por questões de segurança, funcionários nesse período sequer levantam para beber água ou ir ao banheiro. Além disso, não podem tratar de assuntos particulares com os moradores, presencialmente ou por interfone, sem que os visitantes escutem as tratativas. Diante disso, pergunto, meu amigo Dr. Cláudio Viana, se é um procedimento legal limitar o tempo de permanência na portaria para terceiros não residentes. Eu quero ver você descascar esse abacaxi, doutor. Então vamos lá. Primeiro, sempre nós falamos se algo é legal, se determinada norma é legal ou não. Primeiro você vai ter que olhar seu regimento interno e ver se aquela norma foi aprovada. Se determinado visitante permanece quanto tempo na portaria, né? Porque, ao meu ver, portaria é para identificação. É passagem, né? Passagem, fluxo de pessoa, não é permanência de pessoa e nem exercício do comércio. Se o seu empreendimento ele possui finalidade residencial, você vai ver lá nos seus 5 primeiros artigos da convenção, vai estar falando se seu condomínio é residencial ou não. E você está se utilizando da área comum para se desenvolver uma atividade econômica, né? Aquilo ali já está errado. Ainda mais que atrapalha ainda o fluxo de pessoas. Então essa norma, ao meu ver, de acordo com as características que foram passadas, não há nenhuma ilegalidade. Muito pelo contrário. Está preservando o fluxo de pessoas, está preservando a finalidade da convenção condominial, que é residencial. Agora você quer exercer seu comércio, né? Está utilizando ali o hall, a portaria, está colocando um porteiro para guardar suas encomendas. Isso não está correto. Até porque pode até ter um desvio de função da portaria. O porteiro, às vezes, tem que tirar o seu horário de repouso, né? Ele precisa ir ao banheiro, mas só que você está lá insistentemente recebendo visitas, né? Permanência mais de 1 hora. Não, se você tem um hall, né? Ok, né? A pessoa fica no hall, né? Agora a portaria, não. Nunca vi isso também, né? Aí, às vezes, a pessoa usa aquilo ali como um consultório dela. Não falou qual é o desempenho da atividade comercial. Não, aí, e o que mais estranho, mas, né? independente de uma atividade comercial no prédio residencial. Exato. Sim. Esse é o problema. E mais estranho, por que não pode subir os dois, né? Sim. Chama pro seu apartamento lá. Não atende na área comum, não. Que atendimento é esse? O que está acontecendo lá? Olha, uma coisa muito importante que ela colocou é a Ana Paula, né? Ana Paula. Ana Paula, sua pergunta é de uma pessoa interessada no condomínio e cabe você uma resposta complementando os meus amigos aqui, saudável sobre isso também. Observa bem. O tempo de permanência das pessoas que você não conhece o caráter, a índole, nem a intenção de estar ali, é um tempo de estudo, é um tempo de ócio criativo, né? Como é que fala aquela frase? Cabeça vazia, oficina do diabo. Oficina do diabo, não é assim? Entendeu?
Existe isso sim, a pessoa que está ali ociosa, aguardando, ela começa a ver movimentações, forma de atendimento, nível de segurança, o que acontece, se tem algo interessante, se não tem, tem a cobiça no olho. Então, como os nossos colegas colocaram aqui profissionalmente, sempre eles são maravilhosos, não é um local de comércio. Não está previsto esse tempo de permanência. Deixa você vulnerável sim e deixa exposições. Quem entrou, quem saiu, que hora que entra, que hora que sai, que carro que tá, que roupa que tem, que celular que usa, que bolsa, né? As mulheres têm esse símbolo honroso da bolsa ali, da Dior, do Victor Hugo, né? Essa coisa toda. Eu não sei qual é o nível do seu condomínio. A Gabriela tem todos esses aí, ó. Né? A Gabriela tem a coleção. O cara, quando fabrica ele assina, pergunta para ela o que você acha. Eu não gostei porque parece muito com a que eu já tenho. Então, assim, realmente deveriam ter mais pessoas atentas a esse nível de segurança que a Ana Paula falou. O tempo de permanência, de intimidade com o seu condomínio também revela as vulnerabilidades, inclusive sobre o comportamento dos porteiros, né, dos trabalhadores que estão ali. Por serem seres humanos, todos nós temos os nossos pontos cegos. Então a pessoa é capaz de ir uma vez e outra vez, saber que dia quem está fazendo o que e como funciona, ela consegue montar um mapa de risco, uma área de ataque. E o Dr. Cláudio foi exímio, cirúrgico, né? Quando fala, né? Exímio. Porque a portaria não é para se permanecer, é a passagem. É a passagem. Identificação, não é para ficar. Né? Por isso que existem os halls, né? Quem está ali é pro hall, aguardando o hall. Quando a gente projeta essas guaritas, né? A gente teve uma guarita maravilhosa aqui no Portal das Andorinhas, os portões custaram R$840 mil as adequações. E nós pensamos nisso e essa foi uma das observações de segurança que nós fizemos. Não queremos ninguém sentado aguardando na portaria. Se o morador identificou, sabe quem é, identifica na portaria e senta na área reservada de espera do condomínio. É fora do ambiente de trabalho, onde a segurança primeira está à porta, né? Da mesma forma, não foi franqueado que visitantes entrassem pelo outro portão de acesso rápido, que é uma portaria que fica mais perto do comércio ali, ela só entra com identificação facial ou digital do morador cadastrado. Se tiver visitante lá, ele tem que dar a volta. Inclusive, esse conforto é rotina para quem pessoal, existe profissionais que fazem relatórios de segurança. Mapa de segurança. O cara vai lá, vê direitinho qual a atitude, qual a melhoria, como é que está a questão de vulnerabilidade do seu condomínio. Em São Paulo é normal, né? Porque a oportunidade faz o ladrão, né? Então a pessoa está estudando ali a troca de expedientes, né? Como que o porteiro se comporta, se ele está dormindo, se ele olha para a câmera. Qual o vacilo que ele dá. Se ele deixa todo mundo entrar, se ele pede identificação, então vai ver, opa, então vou vir aqui segunda-feira, tal hora, porque tá o senhor João, ele não pede nem identificação. Vou passar direto. Quando nós planejamos, existe uma linguagem que vem do francês, chama porte-cocher, que é aonde o carro para deixar o pedestre. E aí a gente teve uma passagem especial com acessibilidade, vamos fazer todo um projeto de transposição da faixa de acessibilidade para que ao carro parar ele não ficasse engavetado entre dois veículos. Então sempre na saída da nossa entrada do condomínio Portal das Andorinhas, um abraço aí para a galera. Estavam no curso ontem, tem um curso de formação acontecendo aqui, lá no Instagram, inclusive vai estar com a foto da galera que assiste a gente aqui. E a gente planejou a entrada entre os dois veículos, mas se os dois precisarem sair, eles conseguem abrir do condomínio e sair. Se um tiver parado na garagem, eles ainda conseguem transpor as calçadas. Por quê? Às vezes, nessa questão, a estratégia, né? A gente vê muito isso em São Paulo, no Rio, porque o cara entra e o carro não tem onde sair, então ele está preso por natureza, da posição do veículo. Quando a gente faz esse projeto para engenharia condominial, a gente coloca essa possibilidade de segurança, né? Coisa mais rápida, da capacidade de evasão ali, porque está acontecendo um problema, mas você só é refém porque você está impossibilitado. Quando o projeto te acolhe, tem uma saída, você não é tão refém mais assim, né? Então, é um ponto interessantíssimo que você observou. E tem que levar projetos com segurança, CFTV, tipo de câmera. Detalhe assim, para de comprar a câmera mais barata e agora compra a câmera com inteligência artificial, porque ela já trabalha sozinha para você. A câmera se mexe sozinha, identifica até padrões emocionais na face. Bom, é outro nível, viu? Independente eu creio que tudo que vocês falaram é muito válido e não tem o que ser questionado. Porém, eu ia começar só lá naquela primeira frase do Dr. Cláudio. Vem lá, Padre. Seu condomínio, ele é residencial, ele não é comercial. Exato. Se você está atendendo, se você está fazendo comércio dentro do seu condomínio que é residencial, já está errado. Não tem nem se. Você já está errado. Origem, né? Exatamente. Você já está errado. Então, não pode ficar ninguém na portaria aguardando, porque o condomínio é residencial e não está preparado para isso. Ponto final. Verdade. E eu acho que é bacana, pessoal, também de começar a
pegando essas informações, igual o Jorge falou, da rotina do condomínio no Sim, dia a dia. que CFTV não é para enterrar defunto, não, é para antever. Igual, por exemplo, talvez o cara da câmera percebeu que tinha muita criança, ou pode acontecer um risco, vamos trancar. Né? Igual você viu por aqui, a pessoa está com muita frequência, está gerando comércio. Pegar essas informações aí para gerar atitudes que vão ser melhor para o condomínio. Estratégias, Fora né? os gadgets, né? Que você tem aí a câmera, o cara tá aqui ó, digitando uma mensagem, eu tô com a câmera aberta tirando a foto do Dr. Cláudio. Você não tem como coibir isso. Entendeu? Outra coisa, você tem aquelas canetazinhas, você tem um relógio, o cara tá filmando tudo ali, ele tá muito tempo de permanência. Sabe, né? Verdade. Às vezes ele tá até chateado com a pessoa que tá fazendo o atendimento, ele voltou lá com a má intenção. E ele tem essa janela de tempo. Ficou esperando demais, da próxima eu me vingo. E tem gente amargurada, gente. As pessoas feridas ferem pessoas, você tem que entender isso. E a maioria das coisas são assim, vingança, raiva, né? Você não pode ficar dando janela para isso. Como a Gabriela colocou aqui, desde o início a gente fala, residencial. Existe Acabou, um formato, uma expectativa sobre uma entrada e saída residencial. Né? Isso aí, minha amiga Ana Paula. E vamos que vamos. A última pergunta do dia. Lembrando para mandar essa pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com. Dá tempo ainda. Se inscreva no canal, curta, comente, deixa um comentário. Vem para cá que é 10 anos entregando conteúdo de qualidade para você. Quero mandar um abraço para minha... Ontem fiz uma live maravilhosa com a síndica Samira, lá de Mato Grosso, lá de Cuiabá. Lá é síndica quente, 10 hein? anos. Muito bom papo. Pensa num lugar quente. Lá. Então vamos lá. A Eliana mandou uma pergunta e é muito interessante. O título é Contabilidade para o condomínio. Eita, quem? Gabriela, vamos lá. Eu tô com a dos Calemos, né? Seguinte, ela fala assim, no meu prédio é pequeno, não possui funcionários, é necessário ter um contador? Eu mesmo faço a prestação de contas, que é bem simples. Queria saber se devemos fazer imposto de renda, pagar algum imposto, etc. Muito obrigado. Simples não é, né? Ela tá falando de muita coisa que ela tá com dúvida, né? Fosse simples, não E estaria. aí, amiga? Uma parte Gabriela. da resposta da pergunta já veio na própria pergunta, viu? Você entendeu aí, né? Ela nem sabe se precisa tirar imposto aí. É porque, na verdade, a única função da contabilidade, a função da contabilidade não é apenas fazer impostos de funcionários e não é apenas fazer uma prestação de contas. O que ocorre? Para você ter uma noção, a multa de não fazer o imposto de renda são de R$500. É isso que eu falo agora. São de R$500, mais um percentual sobre o valor declarado. Só que se você levar outra coisa em consideração, te dou um exemplo. Você tem uma conta aplicação e nessa sua conta aplicação está aplicado R$10. Não estou falando de muito dinheiro, não. Estou falando R$10. Essa conta aplicação ela vai ter um rendimento e, ao mesmo tempo, ela vai ter a dedução de um imposto de renda. Você já está vendo algo que deve ser declarado. Assim como não é somente isso. Existem diversas outras coisas a serem declaradas. Por mais que você não tenha funcionário, existe uma declaração que você deve fazer mensalmente, que é uma declaração contando para a Receita Federal que aquele CNPJ não tem funcionários. E não é somente, eu estou falando para você somente Nesse momento sobre... que ele manda o auditor. Eu estou te falando somente sobre 2 declarações, assim como tem diversas outras declarações. Se tem um síndico, provavelmente tem um prolabore, certo? E sobre esse prolabore tem que ter sido, assim como nós falamos anteriormente sobre o prolabore do síndico, tem as declarações que devem ser feitas de INSS. Ah, mas o síndico só tem a isenção do condomínio? Sim, você lembra que eu mencionei para vocês que somente, exatamente, é obrigado a declarar. Então, o que ocorre? O seu condomínio, por mais que ele é pequeno, você provavelmente está quase inativando o seu CNPJ. Por falta de declaração. Olha aí. E depois, se você inativar o seu CNPJ mensal, por né, falta isso? de... Oi? Isso é mensal, né? É mensal. Todo mês por você mais tem que se fazer o você processo e negativar, enviar. se você negativar o seu CNPJ por falta de declaração, você vai ter que voltar, fazer todas as declarações. Não, independente nesse momento você vai ter que voltar e fazer todas as declarações que você já não fez para que o seu CNPJ justificar isso, né? para o seu CNPJ não ser, para o seu CNPJ não ser inativado. Levando outra coisa em consideração, a responsabilidade civil e criminal é do síndico. Se você não tem uma contabilidade para que faça suas declarações, a obrigação de pagamento dessa multa, das multas e juros, de tudo isso,
é sua? É sua. A outra, mas vamos lá para a terceira parte. Ela vai... Não, aí simples, o caminho né? é longo. Aí Era eu simples, sei como né? é que funciona o caminho. Exatamente. Aí é longo, Você tem diferente. inadimplentes. Você tem inadimplentes. Como é que Esses você vai inadimplentes têm que ser cobrados. Se o seu CNPJ for inativado, você não existe. Você é uma pessoa que não Vai ter existe. conta bancária. Exatamente, você tem uma conta bancária. A sua conta bancária precisa ser movimentada. Mas se esse CNPJ for inativado, você não existe. Bem como aquele valor seu vai ficar todo retido até que você regularize tudo isso. Seu condomínio é pequeno? Sim, o seu condomínio é pequeno. Ele precisa de uma contabilidade? Com certeza, porque a partir do momento que você tem um CNPJ, você tem a obrigação de ter um contador. E assim, né? Acho que tá na hora das pessoas entenderem. Se for morar em condomínio, tem um custo, né? Exato. Não tem Exato. outro jeito, não tem como Tem um fugir detalhe disso. disso aí, pensa no básico, né? O condomínio é pequeno. Não quer colocar contabilidade que tem risco de fraude fiscal, problema com a Receita verdade. Federal. Eu sei que as multas Imagina as são de 30% manutenções para cima, né? preventivas. Isso, Cara, Caro, pô, estão, aquela não, mulher. é, tudo de Se eu não me engano, 30% pra a cima. mais barata é 250, se não me engano. Na é 500 verdade, a reais. multa é R$500. Se você É. pagar dentro daquele Isso, mês só da que tem um declaração, ele detalhe. vira 250. Quando você paga dentro do mês da declaração, vira Tem um 250, desconto. só que se você paga atrasado, tem uma multa de 30% 500, sobre a multa. Exatamente. Vira 500 mais 30%. Aí no segundo mês é 500 mais 30% e continua com juros. Ah, tem mais um. Vai aumentando, Agora vai só, agora Ou vamos. seja, 6 meses nessa brincadeira, você pagou a contabilidade do ano inteiro. Não, num Só condomínio, uma que você esqueceu. Tá entendendo? talvez em um condomínio pequeno dessa proporção, o preço da contabilidade é mais barato do que as multas que ele leva no mês. Exato, exatamente. O preço da contabilidade E aí eu é mais fico pensando barato. num outro problema simples, né? Você não quer colocar nem contabilidade, que é Imagine, atividade então, mensal. Imagine a manutenção, como é que Conquistar, tá aí. O esgoto, gordura, telhado, combate a incêndio, E ela isso existe. acessibilidade. E assim, Olha, amigão síndico, Eu gostei da sua pergunta, Não. mas fiquei com medo do seu condomínio. outra viu? coisa, assim, ó. Amigão síndico, não se coloca em posição de risco, porque no final, ninguém vai lembrar disso. Quando chegar as contas pra pagar, A responsabilidade você não é fez. apenas sua. Você queria economizar, tá na maior boa vontade, você mas sabe o aí... quê? Mas desculpa a palavra, essa é a famosa economia Você burra, sabe, né? Você sabe um negócio que eu tô analisando aí cada dia mais com os nossos prestigiosos síndicos, que é o seguinte: as pessoas estão fazendo de tudo para reduzir custos, colocando a cabeça a prêmio e o pior de tudo, elas estão mitigando o que é a realidade de viver naquele condomínio. É meio que falso, sabe? A sensação de que eu pago R$250 de condomínio por mês e eu estou cumprindo com a minha obrigação. Não está, porque a sua obrigação no Código Civil é suficiente. Não tem a palavra insuficiente, é cobrir as manutenções como do jeito certo, dentro do ordenamento técnico e jurídico, para que a edificação funcione. Isso só tem como fazer do jeito certo. Você tem como reduzir o máximo de custo, desde que atenda à necessidade da edificação, para preservar aquilo ali. Esse código, essas normas, essas leis não são colocados para poder te dar custos. Eles são colocados custos mínimos para poder dar segurança, dar funcionalidade. Entende? Então, eu vejo muito por aí, a taxa ordinária do condomínio ela é insuficiente para cobrir os gastos mensais. Aí o que acontece? Acumula diversas manutenções, emergências, situações de impostos, etc. E aí chega um síndico que vai colocar as coisas no lugar. E ele tem uma imensa dificuldade de trazer essa consciência para a comunidade de que eles passaram 5 anos com uma situação que não deveria acontecer, porque a taxa de manutenção predial não estava colocada na taxa ordinária. Só tinha ali o custo mínimo, até a contabilidade eu quero tirar. Entende? E aí a realidade seria uma taxa condominial de R$400 por mês, que magicamente o síndico, para ser reeleito, fala: não, esse ano nós vamos pagar só 180. Né? E ele está levando um prejuízo para o patrimônio, para o seu patrimônio, porque ele está tentando fazer uma falsa taxa ordinária. Ela é insuficiente. Isso ao longo de 10 anos é um prejuízo no patrimônio. Na verdade, o que eu vou falar pode parecer talvez presunçoso, mas é uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos. Essa mensagem aqui vai para você, síndico. O que ocorre? Não faça uma taxa a sua taxa de condomínio tem que ser de acordo com a realidade do seu condomínio. Exatamente. Nem mais, nem menos. Condomínio não tem fins lucrativos, então não tem que ficar sobrando dinheiro, mas também não tem que, na maior parte das vezes, está faltando dinheiro. Primeiro, a responsabilidade civil e criminal é sua. Outras vezes a gente olha o síndico falar muito, mas a inadimplência, se eu aumentar o condomínio, a inadimplência vai aumentar. Você tem que pensar que existem mecanismos para cobrança
E, infelizmente, a parte presunçosa eu vou falar aqui. Cada um mora de acordo com a condição financeira. Se você tem condição financeira de morar naquele local, você tem que ter condição financeira de participar com as despesas que aquele local é necessário. Exato. Se eu tivesse uma Ferrari, eu tinha que lembrar que a minha Ferrari não é apenas coloca gasolina. Ela tem uma manutenção, ela tem um IPVA. Mas eu só tenho condições de ter o carro X que a minha condição financeira me permite ter. Então, síndico, você tem que parar de pensar a inadimplência vai aumentar. Ela vai aumentar, porém existem mecanismos de se cobrar, porém a edificação não pode ser prejudicada por essa linha de raciocínio. É isso aí, tá vendo? Muito conhecimento para ajudar você na sua gestão. Coisa que eu aprendi, filho. Não bota o bumbumzinho na janela, porque alguém vai lá e ó, vai bater. Faça o que é correto. Na dúvida, pergunta, entendeu? Porque é verdade. Tô falando sério, porque assim, o cara quer economizar aqui, aí você se bota em situação de risco. O cara não vai lembrar disso, filho. Eu visualizei o bumbumzinho na janela. Eu tem vez que o tapinha só dá uma instalada, mas tem vez que fica aquela marca da mão, meu amigo, que vira uma tatuagem. Gente, tô falando sério. Dependendo da leva até uma queda. Porque eu te falo o seguinte, eu já cometi esse erro. Entendeu? Já cometi esse erro, já aprendi e evoluí. Então não se coloque em posição de risco. É uma situação de direito? Cara, não sei, vou procurar advogado. Eu faço de jeito, não sei, vou procurar advogado. Pra você saber a melhor resposta, porque hoje tudo você fala de um jeito, você pode gerar uma situação de risco pro condomínio para você. É processo. Não é verdade? Então, se você vai com a informação, engenheiro, gosta de um cara que para mim, como é que faz a obra? Eu falei, eu não sei, tem que procurar um engenheiro para ele poder explicar como é que funciona. Vamos pagar a consultoria, porque é um investimento, contabilidade, mesma situação, seguro. Então, você já vê que está cometendo erro por precisão. Ah, não, eu vou fazer, eu sei. Não, meu irmão, igual o doutor Cláudio acabou de falar aqui, o cara é visitante, o cara cismou que o cara é visitante, prestador de serviço. Busque informação, converse com o morador para você tomar uma decisão mais assertiva. E lembre-se, cara, tudo que você faz gera um risco para você. Tudo. Por isso que eu falo, não é brincadeira não. Você tá botando uma bumbudinha lá, alguém vai passar e vai bater. Pode ter certeza. Thiagão, o síndico precisa entender o seguinte, a responsabilidade dele, ela é passiva e ativa. Se ele deixar de fazer, ele responde. É isso. Se ele fizer errado, ele responde. A alternativa é o que o Código Civil dá para ele. O direito de fazer as consultorias, de apresentar em assembleia, de fazer a proteção dele na gestão e agir com conformidade. Um outro detalhe que ele precisa entender, condomínio só pode agir na conformidade técnica e jurídica. Não tem nenhuma lei que eu conheça que coloca você para agir no quebra-galho, no acochambrado da lei, aquela gambiarra. Olha, o Brasil é conhecido como o país da gambiarra, mas até onde eu sei, isso é só para você, seu cargo pessoal, para fazer gambiarra o que você quiser na sua vida, mas no condomínio, a prestação de contas é inquestionável, a transparência é total. É isso aí. E é isso aí, galera. Foi mais uma edição do nosso Texto Condominial. Doutor Cláudio, fica à vontade aí, suas considerações finais. Thiago, sempre gratidão, né, estar participando desse programa, né? Igual a gente sempre fala aqui, a gente mais aprende do que transmite conhecimento. Pessoal, compartilha esse vídeo, curte, compartilhe para aquele síndico que está precisando. Tem informações preciosas aqui, a consultoria semanal. 10 anos de consultoria pra galera aí, semanal, ó. Então tem muita informação, tá bom? Me segue lá no Instagram, claudioviana.adv. Grande abraço para todos. Bom demais, minha amiga Gabriela, fica à vontade aí. Suas considerações finais, minha jovem. Ah, gente, é maravilhoso estar aqui só com os feras, estar escutando, estar aprendendo. Você que não tá, você ainda que não curtiu, não compartilhou, dê seu like aí, porque programa é incrível, feito de forma gratuita para auxiliar você. Por favor, manda a sua pergunta aqui, que nós estamos à disposição para poder responder. E, por favor, no Instagram nos sigam, @facilite.condominial. Te aguardo. Bom demais. Meu amigo Jorge, fica à vontade. Tamo junto, síndico. É isso aí. Sistema de engenharia condominial pronto para você. Gestão de patrimônio. São aulas online, são treinamentos presenciais, são dicas no Instagram. Segue a gente lá, @condominial engenharia, que vem novidade aí para você. E para você que é aqui de Brasília, vai ter o nosso evento presencial. Você que conhece a Gabriela, você que conhece o Dr. Cláudio, a doutora Priscila, você que me conhece, chama lá no Instagram deles e fala, eu quero participar do evento presencial. Primeiro curso de engenharia condominial para síndicos do Distrito Federal, com homenagem ao síndico, direito a certificado de participação, 3 e 4 de setembro, no auditório da Associação do Comércio do Distrito Federal.
Bom demais, galera. Isso aí, energia positiva pra todo mundo. Foi uma edição do nosso Inteligência Condominial. E é isso aí. Aqui, Condomínio é Papo Popular. Valeu, abraço, energias positivas. Tchau, tchau.